Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Espero que sim. Meu nome é Eduardo, sou aqui do canal Belas do Deserto e hoje vim mostrar para vocês como que eu rego as minhas lindas suculentas, como que eu rego toda essa minha coleção. Como eu havia comentado com vocês em outro vídeo, já vai fazer mais ou menos umas 2 semanas que eu não molho elas por conta do frio. Então nessa época do ano, em transição de outono e inverno, eu seguro a minha mão nas regas. Por qual motivo, pessoal, é importante segurar um pouco a mão nas regas das nossas lindas suculentas, dos nossos cactos e até mesmo das nossas belíssimas rosas do deserto nessa época do ano? Pelo simples motivo de que, pelas baixas temperaturas, o substrato demora muito mais tempo para secar, apesar de ser um substrato bem drenante. Então não é interessante deixá-las com o substrato úmido. Então por isso que é legal deixar o substrato secar bastante e espaçar bastante as regas. No caso das nossas queridas suculentas. E também, como eu havia falado num outro vídeo, as nossas lindas não morrem por falta de água. Elas vão dar uma desidratada, vão passar por um estresse hídrico, coisa que até as deixam mais bonitas e mais coloridas, né? Mas o que vale mais a pena de tudo isso é que você vai estar evitando que as suas plantas queimem com o frio. Sim, elas queimam com o frio. Se elas estiverem úmidas, molhadas e a temperatura cair muito, elas queimam com frio. Isso é uma. E a outra, o ataque de fungos ou bactérias nos caules e na raiz, e até mesmo nas folhas. Então por isso que é importante espaçar as regas nessa época do ano e deixá-las passarem por uma espécie de estresse hídrico. Aí hoje eu vou estar mostrando para vocês como que eu molho. É sempre interessante você molhar seu cacto, sua suculenta ou até mesmo sua rosa do deserto nos primeiros períodos do dia, nessa época do ano. Por quê? Porque daí ela vai ter mais tempo e mais chance de estar secando ao longo do dia, para quando chegar a entardecer, ela não chegue muito úmida, já praticamente quase seca. Então por isso que é bem legal, bem interessante a gente fazer esse espaçamento, para que elas fiquem bem tranquilas quando chegar ao entardecer. Eu estou arrumando aqui, ajeitando aqui alguma delas. Algum bicho deve ter entrado na minha estufa e virou alguns vasos. Que eu esqueci a porta aberta ontem à tarde. Já resolvi o problema aqui embaixo. Então, pessoal, como eu estava falando, e aí por isso também é interessante o substrato, ó. Dá pra ver que o substrato tá bem seco, como eu havia mostrado até em outro vídeo, né? Bem seco mesmo, ó. Você põe o dedo, ó, e afunda o dedo, ó, e o dedo sai sequinho. O substrato está bem seco. Até a planta está meio desidratadinha, tá vendo? Começou a desidratar. E já começa a mostrar sinais de estresse hídrico. Ou seja, pedindo água. Você nota que a planta começa a te pedir água. E aí que chega a hora de você molhá-las. Aí tem muita gente que tem dúvida. E aí me perguntam: Eduardo, você molha como as suas plantas? Aqui não tenho frescura para molhar as minhas plantas, tá? A única coisa que eu sempre falo é: simplesmente não molhe suas plantas nos períodos quentes do dia, que é para evitar das folhas estarem
quentes e aí vir o jato de água molhada e acabar queimando, ou de acumular a água aqui dentro e vir aquele sol escaldante cozinhar esse miolo da roseta, tá? Porque se cozinhou esse miolo da roseta, infelizmente você vai perder sua planta. Então, eu sempre falo, regue nos períodos ou no final da tarde, tá? No verão, tá? No verão eu sempre prefiro regar no final da tarde, porque daí elas viram à noite, né? Se hidratando. Ou agora no inverno, eu recomendo que você regue elas justamente agora, no começo da manhã, agora aqui em Bugaçu. Hoje está uma temperatura um pouquinho melhorzinha, não está tão frio assim como tem estado esses dias. Agora é 6h30 da manhã, então agora eu vou efetuar a rega. A minha rega é sem frescura, pessoal. Eu rego com mangueira, tá? Molho elas todas e só algumas depois eu venho soprando esses miolos muito mais fechados. Eu removo depois essa água aqui desse miolinho mais fechado, só, tá? Há necessidade de fazer a remoção da água desse miolinho? Olha, até que não haveria, mas eu gosto de, por proteção, para evitar qualquer tipo de lesão na planta, porque está muito frio, eu gosto de remover. Então depois eu venho com uma bombinha, daquelas bombinhas de encher bexiga, porque eu não gosto de ficar soprando, né? Então eu venho com aquelas bombinhas de encher bexiga e bombeio aqui dentro, né? Depois eu vou mostrar para vocês. Bombeio aqui dentro com a bombinha e a bombinha sopra a água que fica nesses miolinhos. Mas eu não faço isso em todas, pessoal. Eu faço isso só em algumas, tá? E aí o protocolo de hoje vai ser qual? Hoje, Corpus Christi. Falando nisso, né? Desejo um feriado maravilhoso para todo mundo aí. Deus abençoe a todos e continue trazendo muita saúde, paz e prosperidade para o lar de todos vocês, né? Nesse feriado de Corpus Christi. Então hoje eu vou regar agora de manhã e depois, na parte da tarde, eu vou bater um inseticida, um defensivo. Aí eu vou estar usando o Caltrine para pulgões e cochonilhas. Caltrine é bem legal, bem prático, baratinho, você encontra em qualquer lugar. Ele tem um nível de toxicidade bem baixo, por ser a base de um peritroide. Então ele é bem legalzinho, pessoal, porque ele é muito pouco tóxico. Ele não faz mal para os animais, para quem tiver a sua coleção de suculentas, né? E tiver animais domésticos em casa, então ele não faz mal para os seus animais domésticos. Vocês podem ficar tranquilos com a utilização do Caltrine. Eu utilizo mais ou menos uma tampinha do Caltrine que vem, né? Do Caltrine para 1 litro de água, tá? E faço a aplicação do Caltrine nas minhas plantas. Como eu havia falado também em outro vídeo, eu havia comentado com vocês, é interessante o quê? Toda vez que vocês vão fazer a utilização de algum produto nas suas plantas, pessoal, defensivos, né? Ou seja, produtos para matar pragas, né? Cochonilhas, pulgões, fungicidas, né? Ou até mesmo adubação, tá? Foliar. É interessante, pessoal, vocês fazerem a utilização do quê? De água antes, água pura, ou seja, vocês têm que regar a plantinha de vocês. Nunca faça a aplicação de qualquer produto na sua planta com ela seca, ou seja, aqui as minhas como estão bem secas, então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a água primeiro, vou regá-las hoje, porque faz 2 semanas que elas não recebem água, tá? E aí depois, à tarde, que ainda elas vão estar um pouco úmidas, porque por causa do frio elas não vão secar 100%, elas vão estar um pouquinho úmidas ainda na parte da tarde, quando o sol foi completamente embora, né? O sol já não vai estar mais batendo nessa estufa, tá? Aí eu venho com o Caltrine diluído em água e faço a aplicação do Caltrine nas minhas plantas, nas minhas lindas suculentas. Mas daí eu faço a aplicação do produto nas minhas plantas, que vão estar o quê? Ainda úmidas, elas não vão estar secas. Então,
a regra. Novamente, pessoal, para vocês não esquecerem, não acabarem queimando as suas plantas. Toda vez que vocês forem aplicar um defensivo químico, toda vez que vocês forem aplicar um defensivo químico ou qualquer produto que seja ele fungicida ou para matar pulgões e cochonilhas ou até mesmo uma adubação foliar, a planta tem que estar, primeiramente, úmida, regada. Regue sua planta primeiro. E aí sim, depois, logo em seguida, né, vocês, se não tiver sol, vocês já podem fazer a aplicação do defensivo, ou do adubo ou do fungicida. Agora, se estiver um pouquinho já começando a sair o sol, que nem agora, eu vou molhar agora, porque o sol já vai começar a sair. E aí, se eu não vou bater o defensivo agora, porque se eu bater o defensivo agora, não vai dar tempo do defensivo secar nas folhas. E aí o sol que já está para sair aqui na estufa vai acabar queimando as minhas folhas. Então eu vou esperar até na parte da tarde. E aí sim, na parte da tarde, eu vou fazer a aplicação, né, de um produto aqui, para daí sim não correr o risco de queimá-las. Aí eu vou fazer a utilização, como eu falei para vocês, do Caltrine. Caltrine vocês encontram em supermercado, vocês encontram no Mercado Livre, vocês encontram em loja de rações, tá? Ele é um inseticida à base de um peritróide. Ele tem baixa toxicidade, ele é excelente para pulgões e cochonilhas, que nessa época do ano ataca bastante nossas meninas. Olha só essa caranculata que linda. Aqui uma outra bebê de México gigante. Ah, desculpa pessoal, minha alergia. Então, vamos lá para o que interessa. Vamos começar a regar as nossas meninas. Aqui eu rego com a nossa queridíssima mangueira mesmo. Um jato suave, ó. Vou começar com um jato suave. Sem frescura, pessoal. Como elas estão muito tempo sem água, então a rega tem que ser abundante. Bastante água nelas. Aí você vem, ó, dá a primeira passada de água, porque o substrato é bem drenante, escorre bastante pelo fundo do vaso, vai e volta várias vezes, porque assim, fica bastante tempo sem molhar, mas quando molha, tem que molhar com vontade, sem miséria, pessoal. Por quê? Senão, se você fizer miséria, regar só um pouquinho, depois de você ter deixado tanto tempo sem molhar, aí sim sua planta vai começar a entrar em um decline, né, de desidratação. Aí ela vai ficar suscetível a pragas, doenças, fungos, bactérias. Então, ó, é um jato d'água aqui bem suave. Vocês podem ver que não está voando substrato, tá? Apesar do substrato ser muito leve, ó, ele é em forma de chuveirinho, tá vendo? Ó? São pequenas gotículas. E o substrato não está voando, a bancada está limpa, tá? Aí vocês podem comprar um bico de regador estilo chuveirinho, ou vocês podem simplesmente fazer que nem eu estou fazendo aqui, né? Porque meu cachorro roeu meu bico de regador. E aí, hoje em especial, eu estou fazendo com o meu dedo, como se fosse um chuveirinho na ponta da mangueira. Aqui a estufa já vai começar a fazer sol daqui a pouco, então por isso que eu estou correndo para regar agora. Ó, o teto da estufa, tá? Aqui foi forrado com o que, pessoal? Aqui em cima tem plástico de 150 micras, transparente, plástico de estufa, tá? Ele é um plástico super resistente, tem uma durabilidade bem grande.
Vocês encontram ele no Mercado Livre, tá, pessoal? Tem até promoções lá. E os tamanhos que vocês quiserem. Ele é bem interessante. E depois do plástico, tem o quê? Um sombrite. Tem sombrite de 50%, tá? Eu ia colocar de menos, eu ia colocar de 35%, como era na outra estufa, né? Mas eu tinha feito um teste antes, né? Com algumas plantas, principalmente as minhas gibifloras, que é as que eu tenho mais, que são essas gigantes, né? Eu peguei algumas e coloquei elas debaixo de um plástico de 50%, de um sombrite, desculpa, de 50% e deixei elas mais ou menos uns 4, 5 meses para ver se elas não iam sofrer e iam começar a estiolar. Ou seja, estiolamento acontece por falta de luz, né? Elas começam a ficar esticadas, folhas bem separadas, perdem esse formato bonito, redondo, compacto, folhas juntas. As folhas ficam muito separadas, alongadas, o caule fica muito alongado. Aí eu fiquei com medo disso acontecer se eu colocasse um sombrite de 50%. Né? Já que na outra estufa era de 35%. Aí eu fiz o teste, graças a Deus no teste deu certo, então para essa estufa o teto foi 50%. Elas estão muito bonitas, muito saudáveis. Logo logo, pessoal, vou ter muitas mudas, tá? Para venda, para quem se interessar. Nos próximos vídeos eu acho que já vou estar deixando o meu número de WhatsApp para quem quiser entrar em contato, quem tiver interesse em lindas suculentas. Eu já vou ter bastante coisa, bastante variedade, né? Que eu andei fazendo mudas e as mudas já vão estar prontas para venda, né? Porque não tem jeito, eu vou ter que vender um pouco. Tem muita planta, você começa a fazer muda, você começa a fazer decapitação e não acaba, né? E aquela decapitação é a forma que a gente faz, né, de tirar a base, né, ou a roseta principal da base do ápice da planta, e o caule que sobra é onde ocorre a brotação de novas plantas, da onde a gente faz mudas. Então, nem todas a gente tem a sorte de cortar, decapitar e aí simplesmente sair lindas e maravilhosas mudas. Algumas o caule apodrece, mas eu tenho tido sorte ultimamente. E aí vou estar gravando um vídeo para vocês de como eu faço as minhas decapitações, o que eu passo nas minhas plantas após a decapitação, aonde eu deixo a roseta principal, o ápice da ponteira da cabeça, aonde eu deixo os meus caules para brotar. Vou estar fazendo vídeos bem legais para vocês explicando tudo isso. Mas voltando para o que interessa, a rega aí, ó, pessoal. Tá vendo? A rega bem abundante. Vamos regando. A mesma coisa eu faço com as minhas lindas rosas do deserto. Também eu tenho segurado um pouquinho só a mão na rega delas, mas também tenho regado bastante. Então, ó, regando com vontade. Até você ver que elas estão bem molhadas. Porque agora a próxima rega eu só vou fazer daqui mais ou menos 1 ou 2 semanas. Tudo vai depender do tempo, do clima, pessoal. Se eu ver que o clima esquentou, eu vou fazer mais uma rega semana que vem. Agora, se eu ver que o clima não esquentou, que já estão falando numa nova frente fria, aí infelizmente elas vão ficar mais 2 semanas sem água. Então aí semana que vem eu vou fazer o quê? Semana que vem elas só vão receber uma leve molhadinha, que é porque eu vou precisar fazer a aplicação de um fungicida. E aí lembra da regra? Pessoal, não pode fazer a aplicação de nenhum produto na sua planta sem ela estar molhada antes. Então aí se eu precisar semana que vem fazer a aplicação de um fungicida, eu venho, dou só uma batidinha de água rápida e aí logo em seguida já aplico o fungicida. Depois de mais ou menos uns 30, 40 minutos depois que eu dei aquela molhadinha rápida, só aqueles sustinhos de água, né?
só para não aplicar o fungicida diretamente na planta seca, eu venho e aplico o fungicida. Isso vai acontecer se realmente semana que vem tiver muito frio. Agora, se não, é essa rega abundante semana que vem de novo. Ou se não, só daqui 2 semanas. Sua suculenta não vai morrer. Agora ela vai morrer, ou ela vai pegar algum apodrecimento, alguma bactéria, se você ficar molhando demais ou mantendo sua planta muito tempo úmida com esse tempo muito frio, porque o substrato está demorando para secar, pessoal, por mais que ele seja muito drenante. Eu só parei de perder plantas em quantidades por conta de eu aprendi essa regra. Porque antes disso eu perdia muita planta. Doía muito o coração perder essas linduchas para fungos que geravam apodrecimento, para bactérias que geravam apodrecimento, por conta de que eu molhava demais. E aí demorava muito para secar o substrato. E aí simplesmente ficava aquelas plantas encharcadas, com caule podre, apodrecia raízes, ou elas queimavam todinha, porque elas estavam úmidas, vinha o vento frio, e com as folhas úmidas elas queimavam com o frio. É isso aí, pessoal. Vou pôr pra cá a mangueira, já vou desligar. Agora a gente vem aqui com o dedo, ó. Olha só. Ó. Ó. Tá bem úmido. A gente vai vir pra cá. Aqui eu acho que ainda vou precisar regar mais, pessoal. Ó. Aqui, ó. Vou precisar regar mais, ó. Tá seco ainda. Tá vendo? Olha o tanto de água que eu joguei. Só molhou por cima e aqui dentro ainda está seco. Então aqui ainda vou molhar mais. Essa bancada toda eu ainda vou molhar mais. Aqui já deve estar, ó. Vamos ver. Aqui, ó. Aqui já está, tá vendo? Aqui já está bem molhado, bem úmido. Agora essa bancada aqui eu vou ter que molhar mais, pessoal. Vou voltar e continuar molhando essa bancada todinha até eu cutucar o substrato e ver que realmente está molhado. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado das dicas. Desejo a todos um excelente feriado de Corpus Christi. Quem gostou, pessoal, deixa seu like, compartilhe, se inscreva no canal, porque isso ajuda bastante a gente. Olha que linda essa muda de Echeveria pálida. Olha o tamanhão que ela já tá. E ela tá cheia de bebês debaixo já, ó. Tá linda, linda, linda. É isso aí, pessoal. Se inscrevam no canal, compartilhem, porque o que eu mais tenho visto, muita gente visualiza e não deixa like, visualiza e não se inscreve. Pessoal, se inscrevam, ajudem, compartilhem, deixem seu like. Isso ajuda muito a gente a crescer, para continuar colocando conteúdo para vocês, tá bom? Brigadão, gratidão, um forte abraço e um beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau!